Olá, meu nome é Roberto Monte, eu faço parte da Pós-TV de Eganete e também integro a comissão dos 90 anos da insurreição de 1935 aqui no estado do Rio Grande do Norte. 35 no Brasil é uma coisa, né? E 35 no Rio Grande do Norte é o que eu vou explanar. Porque, veja só, aqui no nosso estado, durante 82 horas, o poder esteve nas mãos dos revolucionários, né? Na mão de um sapateiro, de José Praxedes. Existia uma junta, no meio de toda essa confusão, até Joconde Dias estava. E durante 82 horas, aqui Natal esteve no poder. Aqui em Natal, deflagrou-se antes da data, e isso fez com que outras cidades também, a partir do dia 23 de novembro, né, acontecesse a chamada insurreição de 1935, né, que vai, aqui em Natal, entre os dias 23 a 27 de novembro de 1935. Natal, naquele momento, tinha cerca de 40 mil habitantes. Segundo o livro do professor Homero de Oliveira Costa, cerca de 1.039 pessoas foram presas. Uma cidade de 40 mil habitantes, cerca de 700 e tantas pessoas foram presas na cidade de Natal e cerca de 400 no restante do estado do Rio Grande do Norte. Aqui, a junta revolucionária enviou 3 colunas para o interior do estado, né? Nós tivemos o feitio do jornal A Liberdade, né? E um dado interessante que nós acabamos levantando nisso tudo: o próprio hino da Aliança Nacional Libertadora foi feito por um norte-riograndense da cidade de Ceará-Mirim, chamado Benil de Dantas, que inclusive foi um dos comandantes de uma das 3 colunas do interior do estado. Tanto que a própria letra do hino da Aliança Nacional Libertadora está no único número do jornal A Liberdade. Mas eu gostaria de colocar o seguinte: o nosso enfoque, porque fala-se muito sobre a questão da quartelada, né? Eu diria que aqui no Rio Grande do Norte a gente tem elementos para aprofundar esse tipo de coisa. Porque, veja só, em 1936, o governo Vargas ele cria o Tribunal de Segurança Nacional, que foi feito exatamente para as questões de 1935, da insurreição, e crimes contra a economia popular. Logo depois entra a questão do golpe lá dos integralistas de 1937 e a própria questão da Segunda Guerra Mundial sobre a questão de espionagem, do eixo, etc, etc. Mas eu gostaria de colocar que, no tocante às apelações finais, que é material que a gente conseguiu de fonte primária, eu não diria que inédita, mas muito pouco conhecida, né? Do total de 2.500 apelações do Tribunal de Segurança Nacional, nós temos cerca de 42 que são do estado do Rio Grande do Norte. Esse total de 42 apelações soma-se a um total de 13.159 páginas. Então, isso é tipo do material que a gente está levantando. Um outro material que nós levantamos, muito interessante, foi a questão do acervo da Internacional Comunista, que está alojado em Moscou, né? A Internacional Comunista vai até o ano de 1943, né? E o Tribunal de Segurança Nacional vai até 1945, com a queda do Estado Novo. Mas eu estou misturando as duas coisas sobre o Tribunal de Segurança Nacional, mas antes eu só quero concluir que nós conseguimos, nos arquivos da Internacional Comunista de Moscou, muitos arquivos relacionados a 1935, principalmente os relatórios de Lauro Reginaldo da Rocha, o Bangu, no qual ele faz
relatos sobre os acontecimentos de 1935 em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro. Né? Pronto, isso aí é a questão do material de Moscou. Agora, eu gostaria de falar também sobre mais dados sobre o Tribunal de Segurança Nacional, dessas 2.500 apelações que eu pego a questão dos 42. Então, nesse material, tem muita coisa que muito pouco conhecida do grande público, e principalmente, eu acho que muitos pesquisadores pegaram, mas não colocaram adiante. Aqui no Rio Grande do Norte, falar de 1935, você tem que falar dos acontecimentos na cidade de Natal, né, na cidade baixa e na cidade alta, porque Natal é como Salvador, tem cidade alta e cidade baixa. Logo depois, nós tivemos as 3 colunas que foram para o interior, e tem um terceiro elemento, que é a questão da guerrilha do Baixo Açu, ou a guerrilha de Manuel Torquato, que é considerada a primeira guerrilha marxista das Américas, que é de 1931. A guerrilha de Manuel Torquato vai de 1931 a 1936. Né? Então, é interessante que a gente acaba vendo que tanto a questão das apelações do Tribunal de Segurança Nacional acaba até um pouco meio parecido com a questão do Brasil Nunca Mais. Até porque o Brasil Nunca Mais ele surge através de uma ideia da advogada Eni Moreira, que trabalhou com muitos anos com Sobral Pinto, e passava a vida inteira ouvindo Sobral Pinto, que o pessoal tinha tocado fogo. Então, através de Eni Moreira e Luiz Eduardo Greenhalgh, chega-se à questão do feitio do Brasil Nunca Mais. É só assistir o podcast do Camilo Vanucci que você tem mais ou menos esse tipo de história. Então, no meio disso tudo, o governo Vargas pega todos aqueles inquéritos, todas aquelas coisas que aconteceram nos estados e forma o Tribunal de Segurança Nacional. O Tribunal de Segurança Nacional, como eu falei anteriormente, ele conclui-se no ano quando cai o governo Vargas. E, através do companheiro Gilney Viana, aconteceu naquele momento um IPM, quase que uma tentativa de uma comissão da verdade sobre a questão dos crimes do governo Vargas. Então, a gente tem, desde os inquéritos no STM, que hoje estão lá no STM, as apelações que estão no Arquivo Nacional, né, material que a gente encontrou na Internacional Comunista lá em Moscou. Então, com isso, a gente está trazendo à baila novos informes para exatamente a gente discutir a questão da insurreição de 1935 aqui no Rio Grande do Norte. Muita coisa aconteceu e muitas coisas também aconteceram assim de uma forma espontânea. Eu vou dizer assim uns 2 ou 3 casos para você ver que isso não foi meramente uma quartelada. Tem uma história muito interessante na cidade de Santo Antônio, no qual o nosso companheiro e vice-presidente da comissão dos 90 anos, Crispiniano Neto, ele fala o que aconteceu em 1935 no pequeno município de Santo Antônio. Uma pessoa que tinha estudado lá na Alemanha, em 1935, era comunista. Aí veja que doideira. Ele pega os empregados da fazenda do pai e toma a cidade de Santo Antônio. E logo depois ele toma a cidade de Nova Cruz. Até independentemente da questão das 3 colunas, porque as colunas saem exatamente para ocupar o conjunto das 54 cidades do estado do Rio Grande do Norte. Quanto outra questão, em relação a essa guerrilha que eu falei de Manuel Torquato e o sindicato do Garrancho, o que acontece é que o que as pessoas escrevem é que Manuel Torquato ele foi morto
de uma forma traiçoeira por alguém que chama de bando, quer dizer, o pessoal de Manuel Torquato, da mesma forma que falava-se de intentona, em 1935, fala-se sobre a questão dos bandoleiros vermelhos. O que a gente está pegando nesses documentos e nessas apelações é que aquela versão oficial que Manuel Torquato, o líder do Sindicato do Garrancho, também vinculado a essa questão de 1935, ele não foi morto de forma traiçoeira. Ele foi produto de uma tocaia. Então, você começa a ter muitas histórias aqui no Rio Grande do Norte que, de alguma maneira, você mistura a questão do misticismo, a questão do coronelismo, né? E parece até, em alguns momentos, aquela história de Canudos, porque tem uma história muito boa também que aconteceu relacionada ao Garrancho, que em algum momento pode ser até aquelas histórias de Antônio Conselheiro. Uma tropa vem, nos anos 30, né, vem para contrapor a guerrilha do Baixaçu, e essa tropa tem como um dado interessante a questão de um soldado que tinha sido da Juventude Comunista, que deserta das tropas legalistas. E é morto mais adiante. Eu faço paralelo que quando Lampião, também tem o negócio do cangaço, quando Lampião tenta ocupar a cidade de Mossoró, o que é que acontece? Um cangaceiro de nome Jararaca é morto e praticamente enterrado vivo. Hoje, no Dia dos Finados, uma das pessoas que são mais reverenciadas, quer dizer, é um cangaceiro que virou santo. Na questão do Garrancho, essa pessoa que está saindo agora um livro, que tudo é coisa que era muito mais questão de memória oral. Ela é morta na cidade de Icapuí e é um guerrilheiro que virou santo. Né? É negócio de dia de finado. Com detalhe, para tu ver como a coisa ainda fica bem com esse toque nordestino, que nessa tropa que veio para contrapor o Garrancho, tinha um corneteiro chamado Bico de Aço, que, na verdade, era quem? Luiz Gonzaga, o rei do Baião. O Partido Comunista em Mossoró fez um trabalho de infiltração de domésticas ou de pessoas que faziam trabalho nas casas de pessoas de um certo poder em Mossoró, exatamente para expropriar as armas que foram utilizadas nos anos 20 para contrapor a questão do cangaço. O que eu estou querendo colocar para vocês é que ele conseguiu levantar um grande acervo de cerca de mais de 13 mil páginas, que a partir de agora a gente vai começar a trabalhar esse material para fazer o levantamento dos acontecimentos que ocorreram no Rio Grande do Norte entre os dias 23 a 27 de novembro. Eu não quero discutir a questão do Brasil, mas eu sei que aqui em Natal nós temos elementos para dizer que os acontecimentos que aconteceram aqui no Rio Grande do Norte vão além de uma simples quartelada. Então, para isso, nós estamos, todo esse nosso projeto, que a Pós-TV DHNet, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, e um centro de formação que nós chamamos de Universidade Popular, nós estamos fazendo um amplo levantamento de material, de fontes primárias ainda pouco conhecidas e algumas até inéditas, e também misturando a questão da memória oral, exatamente para fazer um levantamento e, a partir de agora, nós tenhamos um novo olhar ou maiores dados para refletir sobre os acontecimentos de 1935. E, para isso tudo, no dia 23 de novembro,
o primeiro dia da insurreição, aqui em Natal, em 1935, nós estaremos no bairro das Rocas, que era um bairro que tinha muitos marítimos, né? Muitos estivadores, e que fala-se que, naquele momento, cerca de 300 sindicalistas em armas subiram da Cidade Baixa para a Cidade Alta, aderindo à questão da Revolução. Então, todos esses dados, evidentemente que apelações é muito mais uma coisa que você está se defendendo, mas são dados que a gente tem hoje em mãos. Vou dar para você um exemplo muito interessante, que no material da PL número 140, com cerca de 11 volumes, 4.400 páginas, na apelação 140, no volume 1, fala-se dos acontecimentos, o que aconteceu naquele bairro. E um lance no qual, logo depois da derrota do processo revolucionário, o que aconteceu? Uma carta no qual os moradores das Rocas solidarizam-se com o líder sindical. Então, no dia 23, nós estaremos nas ruas do bairro das Rocas, rememorando, comemorando a insurreição de 1935. Logo depois, dia 23, né? Dia 27, que foi o último dia, nós estaremos no IFRN, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, fazendo um ato político, reunindo todos os movimentos políticos, sindicais, culturais, né? Porque o IFRN, que era a antiga Escola de Artífices, foi o local onde José Praxedes, o sapateiro José Praxedes, estudou sapataria, e lá também virou uma prisão política. Naquele mesmo local, que hoje é uma espécie de um centro cultural do IFRN do Rio Grande do Norte, nós vamos colocar uma placa logo na entrada, juntamente com a reitoria e com todos os companheiros de familiares, companheiros dos movimentos, aqui, Escola de Artífices, aqui estudou José Praxedes de Andrade, líder da insurreição de 1935. Então, o ano de 2024, nós começamos todo esse trabalho com o feitio de uma comissão e fizemos, juntando todo mundo, desde Moacir de Oliveira Filho, a pessoa que fez a entrevista com José Praxedes 50 anos depois da insurreição. Em 1985, ele entrevista José Praxedes, que mora lá na Bahia, e logo depois não consegue vir aqui para o Rio Grande do Norte, que logo depois ele morre. Em 84, o livro é lançado em 1985. Então, é mais ou menos isso. A partir de agora, um grupo de militantes de direitos humanos misturado com a questão da educação e da memória histórica, estamos querendo, de alguma maneira, dar um novo olhar e uma nova visão sobre a questão dos acontecimentos de 1935 aqui no estado do Rio Grande do Norte, que na época tinha 40 mil habitantes, cerca de 1.039 pessoas que foram presas, e eu tenho certeza que com essas novas pesquisas essa quantidade vai aumentar muito e muito mais. Então, é um pouco isso, e essa é a nossa contribuição local para que a gente, de alguma maneira, trabalhe a questão da identidade, das lutas políticas aqui do estado do Rio Grande do Norte, a partir de 1930. E, na oportunidade, para concluir, nós vamos estar lá do IFRN cantando, tocando o hino da Aliança Nacional Libertadora. E, de uma forma muito simbólica, nós convidamos o companheiro Hilton Scioli, o autor do hino Lula lá, que é do Rio Grande do Norte, né? Que ele canta para todos nós o hino da Aliança Nacional Libertadora. É isso aí.